Olá pessoal, é a professora Marilena, estamos aqui para mais uma aula. Vamos rever nossa aula anterior, que era sobre o que é filosofia. Ela surgiu há 2,5 mil anos, nasceu na Grécia, por isso é uma palavra de origem grega, philo, amigos, e sofia, sabedoria, esse é o significado de filosofia. A filosofia é uma arte de pensar bem, evitando os erros e a ignorância. Isso não é uma tarefa fácil, né? Muitas vezes os próprios filósofos eles se discordavam entre eles, né? Pois existem muitos caminhos diferentes para chegar à verdade. Mas essas divergências não tiram o mérito da filosofia. Pelo contrário, enriquecem. Quanto mais discutimos, mais perto chegamos de conhecer os lados da verdade. Assim como a matemática, a língua portuguesa e outras disciplinas, na escola também nos ajudam a pensar racionalmente. Uma delas faz como a filosofia, que se dedica à reflexão sobre todos os setores da realidade da existência humana, considerando todos os assuntos. Surgiu na Grécia, onde surgiram também a democracia, os Jogos Olímpicos e os fundamentos da ciência e do teatro. Os mitos eram muito importantes para a sociedade grega, já que representava a única explicação que os gregos tinham sobre temas complexos, como a origem do universo, ou mesmo temas simples, como a formação das ondas. Para os povos da antiguidade, os deuses eram responsáveis por tudo, pois orientavam a vida das pessoas, o governo das cidades. As pessoas acreditavam que tudo existia no mundo era controlado pelos deuses. Em dia de Zeus, o rei dos deuses. Os gregos acreditavam que até o futuro era previsto pelos deuses. O povo era dominado pelos deuses, viviam com medo das ameaças, dos castigos, das entidades superiores. Essas crenças começaram a mudar por causa do surgimento da filosofia. Os filósofos passaram a procurar a verdade, ao refletir a respeito da origem dos fatos sociais e naturais. Tudo foi examinado pelo crivo da razão e do raciocínio. Apesar disso, o povo não foi libertado mentalmente de um dia para o outro, mas aos poucos e ao longo do tempo. Ainda hoje a filosofia busca ajudar as pessoas a refletir sobre o significado da vida, do universo, do amor e da felicidade, da morte e de tudo aquilo que fizer parte da racionalidade. Então, essa é a nossa revisão. A nossa aula de hoje é sobre os primeiros filósofos. A gente vai aprender nessa aula conhecer um pouco mais das ideias dos filósofos gregos e como eles criaram as explicações para entender o mundo. Podemos dizer que os filósofos da natureza deram os primeiros passos na direção de uma forma científica de pensar. A filosofia inclui todo tipo de investigar sobre a vida e a morte, conforme já vimos. Os primeiros filósofos gregos buscavam interpretar o mundo com o uso da razão e do raciocínio. Queriam saber de que é feito o mundo, como funciona e por que e como é. Eles buscavam pensar utilizando argumentos, análises diversas, debatendo e propondo ideias novas. Os primeiros filósofos começaram a examinar a natureza e a se questionar: de que são feitas as coisas? Qual a origem de tudo? E o que existe? Tales foi o primeiro dessa escola filosófica. Ele vivia na cidade de Mileto, antiga colônia grega, que hoje se localiza na Turquia, examinando racionalmente os fenômenos naturais. Tales chegou à conclusão de que a água é o princípio de tudo que existe na natureza. Tudo é composto de água, pois ela é essencial à vida.
e é capaz de se mover e de se transformar. Ora é água, ora é vapor, ora é gelo. E tudo acaba voltando a ser água. O princípio de Thales não resolve a complexidade da natureza, mas tem o mérito de ser a primeira tentativa de entender os fenômenos físicos com a base na razão e na observação, e não nos mitos. Lembra que os mitos nem sempre são reais. A partir desse momento, os filósofos não dependeram mais dos deuses para compreender a natureza. Anaximenes também foi um filósofo que viveu em Mileto. Para ele, o ar é a substância básica, que gera todas as outras coisas. Dele as coisas nascem e se dissolvem de novo. Ele dizia: assim como o ar dá vida ao corpo humano, outro tipo de universo de ar dá vida ao mundo. Além de filósofo, Tales e Anaximenes deram início à ciência, que até hoje estuda a origem, a composição e a evolução dos cosmos. A filosofia é o que todos fazemos quando estamos livres de nossas atividades cotidianas e temos uma chance de nos perguntar o que é a vida e o universo. Nós humanos somos criaturas naturalmente curiosas e não conseguimos deixar de fazer perguntas sobre o mundo à nossa volta e o nosso lugar nele. Também somos equipados de uma capacidade intelectual. Nós pensamos, temos um raciocínio. Permite tanto raciocinar como apenas divagar, ainda que não o percebamos. Ao raciocinar, praticamos o pensamento filosófico. Essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau!